Fala, mestre, tudo bom? Fala, Gabriel. Tudo bem? Estava Tudo acompanhando beleza, aqui. cara. Primeiramente, agradecer, dar os parabéns pela live que você vem fazendo. Parabéns pela live que fez com a Cecília agora. Sensacional. Celina, né? Muito Celina boa, Leão. muito boa as perguntas, né? As colocações. E, pô, bater o papo contigo agora vai ser maravilhoso. Você que também entende muito de futebol, é formado. E vamos embora. Vamos... Você que conduz agora, só tem que agradecer realmente o convite. É um prazer Pô, imenso. antigamente era com você. Antigamente eu Fazer estava o jabá, passe e né? você jogava. Eu vou. Tá bem demais. Mestre, primeiramente, obrigado, tá? Obrigado por aceitar o convite. Hoje nós estamos fazendo nossa última live voltada para o mercado do esporte, porque como começou? Começou porque as pessoas começaram a me perguntar como eu fiz para fazer os cursos de análise de desempenho e chegar ao Corinthians, como eu me formei na licença Pro da CBF e fui trabalhar com futebol. E aí eu falei, cara, eu conseguia responder as pessoas. Um dia que uma pessoa me perguntou de fisioterapia, eu não tinha o que falar e falei, cara, não sei. Então fui atrás de várias pessoas de várias áreas para tentar da melhor forma possível passar um começo para todo mundo, que hoje em dia a gente Legal, consegue ter começo, né? legal, legal. Não, exatamente. E, Tem um foco na vida, né? Tem uma meta, ter a sua diretriz isso aí. para conseguir. Se você tem e tem dom para isso, vai corra atrás, né? Busque, né? O seu sonho. E Então, você está de minha primeira parabéns, eu né? queria que Pelo você. todo o trabalho, né? Pô, obrigado, Atirson. Seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho, você se apresentasse rápido, acho que dispensa comentários, assim, da carreira, mas resume rápido a carreira. Foi jogador, depois veio trabalhar na parte mais técnica, mais gestão. Dá uma resumida sobre isso aí pra gente. Mandar só um abraço aí para a galera que está participando aí, que entrou, o Daniel, que é Lógico. meu parceiro, Crepaldi, e os demais aí que estão entrando também, é um prazer imenso. Cara, eu iniciei minha carreira toda no Flamengo, né? Na base do Flamengo, passei todas as categorias, do pré-mirim ao profissional. Joguei no Santos, joguei no Cruzeiro, joguei no Bayer Leverkusen, Juventus da Itália, joguei no Botafogo, Portuguesa e terminei a carreira. Foi mais ou menos isso aí que foi minha trajetória, né? Foi assim, a trajetória do atleta ela é muito de muita exigência, né? Do lado emocional, do lado mental, tudo na vida a gente tem que ter um foco, né, cara? Na vida para que a gente consiga chegar em alguma coisa, a gente tem que abdicar de outras coisas que possam fazer bem a nossa mente, mas faz mal à nossa saúde, né? E o atleta precisa do seu corpo para treinar. E você tem que abdicar de muita coisa, né? Por bebida, noitada. Infelizmente, isso não é bom para o atleta, né? Depois que você se torna um grande jogador, você pode desfrutar um pouco da situação, mas não muito, para que você também não perca o seu foco dentro do esporte, dentro da sua Uhum. profissão, né? E o futebol, cara, é competitividade, é o tempo todo você tendo que passar por dificuldades, subir, passar barreiras, né? Você tem que alcançar sempre algo a mais. Para você chegar no seu auge, você tem que passar por muitas e muitas coisas. E não é de uma hora para outra que você se torna um Neymar. Você se torna um Neymar com talento, mas com todo o seu foco, com treinamento, com evolução tática, técnica, psicológica, para que ele possa realmente chegar na sua maturidade no melhor momento da sua carreira. E se você não acredita no que é feito nas categorias de base, você não vai chegar no seu limite auge da sua carreira no Uhum. profissional. Porque você, hoje em dia, me preocupa muito, Gabriel, algumas crianças que estão fazendo treinamentos de sobrecarga. Exemplo, né? Verdade. Você treina e aí as crianças vão lá, vão fazer um trabalho com personal, um treinamento físico, vai treinar na praia com o pai ou com o personal trainer. Isso não está fazendo bem a ele, porque é uma criança ainda. Até os 13, 14 anos, ele está no processo ainda de evolução. E você sobrecarregar uma criança, você pode chegar numa certa idade que a criança não quer nem mais jogar futebol. Ela já perdeu o gosto do Assim, prazer de ser um atleta. Porque de tanta exigência dentro da parte física e de cobrança, às vezes o atleta, a criança, ela perde esse gosto quando chega numa categoria maior, que é o momento mais exato, né? O momento mais crucial, que é a transição da base profissional, que vai afunilando, né? Aquele que a gente fala da pirâmide, né?
A pirâmide lá embaixo, porque tem as oportunidades, muitos atletas, mas você está ali ainda, está muito vago ainda. E a pirâmide ela vai diminuindo quando você chegar no profissional, são só os melhores que realmente vão chegar ali e vão chegar no seu melhor momento. Então, eu me preocupa muito as categorias de base, não o que é feito nas categorias de base, o que são feitos com os atletas em si que fazem extra trabalho, que, por exemplo, a comissão técnica, você trabalha dentro da comissão técnica, não sabe, você faz um cronograma, né? Organiza, planifica tudo, você sabe que você vai fazer todo em 6 meses ou 1 ano, já prontinho. Aí você vai lá todo dia, você treinando, aí o menino, pô, hoje eu tô com dor aqui, pô, tá com dor. Aí daqui a pouco o menino tá estourando uma musculatura porque ele sobrecarregou os treinamentos. Isso me preocupa, né? Nessas categorias principalmente. Estamos falando com o Atício, ex-atleta profissional, e agora trabalha também com futebol. Manda um abraço para o Luiz Aranha, acabou de fazer um curso comigo, do Gabriel Bucim, treinador do Avaí, um curso muito bom. E para todo mundo que está acompanhando aí de Brasília. Atício, me tira já que você entrou nessa área, é uma das perguntas que fizeram aqui, eu deixei uma caixinha, né? Onde as pessoas fizeram várias perguntas, eu separei uma para cada um para cada convidado de hoje. Legal. E antes de fazer sua pergunta, eu vou lembrar o seguinte: tem um patrocínio da iTênis que vai estar sorteando a camisa exatamente do Flamengo, do meu parceiro Atirson. Não do Atirson, mas da iTênis vai disponibilizar uma pergunta no final da conversa. Atirson, olha só, qual a maior diferença da sua época para a época atual? Parece assim que eu estou falando com um cara de 1970, mas não estou. Estou falando com um ex-jogador de futebol que parou há pouco tempo. Mas já vai se mudando muito o futebol, né? E eu quero saber, na sua concepção, qual é a diferença maior agora do momento do Atirson, né? Porque ele estava parando ali, anos 2000, parou que ano? 2000 e quanto? 2010, não é tão pouco tempo, não. Não, é 10 anos. Vamos botar de 2008 ali para o Atirson, 2010 para 2020. Qual a visão que você tem hoje de tanta diferença no futebol? Legal a pergunta. Vou mandar um abraço para o Arantes, sucesso, parabéns aí pelo trabalho. Também o Sebastião Rocha, que foi meu treinador no Flamengo, né, cara? Um cara sensacional participando, falou da minha barba. Pô, mas minha barba vai colocar na quarentena, né, cara? Na quarentena a gente tem que modificar alguma coisa, né? É liberado. Faz curso, faz um monte de coisa e a gente tem que... Então, quer dizer, vamos embora. Em relação à minha geração ali, para a geração de hoje em dia, na parte de intensidade de jogo e de compreensão dos jogadores dentro da organização. Naquele momento, os jogadores não tinham tanto comprometimento dentro da organização tática. Não tinha isso. Legal. Fazia-se, mas não tinha tanta... Eu mesmo era um lateral que era mais atacante do que era lateral. Então, assim, você olhando pela organização toda, você vê uma evolução muito grande dos jogadores brasileiros. Eu tive o prazer de jogar fora do Brasil, entender muito bem esse processo, e com isso a gente teve uma evolução muito grande de uns anos para cá. Você vê praticamente o jogo em si, os 90 minutos, muita compreensão dos jogadores fazer todos os momentos do jogo, que são as variáveis dentro da partida, que é a transição, que é a pressão alta, qual é o momento da pressão alta, da pressão média, da pressão baixa. Você tem tudo isso. Isso muito porque também os treinadores de hoje em dia fazendo com que exija mais dos atletas essa compreensão, né? Porque, assim, na minha geração tinha muitos jogadores que treinavam somente por treinar, ou não entendia também o porquê que estava treinando aquilo. Hoje também modificou a forma de treinamentos. Os treinamentos hoje são com muito mais intensidade, jogos médios e grandes e pequenos, de uma forma totalmente diferente da nossa época. E isso faz com que os jogos fiquem muito mais rápido, fiquem com muito mais intensidade. E essa compreensão dos atletas ela é importante para a evolução do futebol, né? E o Brasil sempre teve muitos talentos, mas o comprometimento mesmo dentro da organização não eram todos os jogadores que tinham isso. Eu era um desses que não tinha tanto, porque eu gostava muito de atacar, porque era a minha característica. Mas aí eu tinha dois volantes, cara, que falava para mim, vai, pode ir. Leandro Ávila e Jorginho. Os caras me reguardavam e falavam, vai com Deus, pode ir que aqui eu seguro. Aí, aproveitava do meu potencial que era ofensivo. Mas hoje, olhando, eu falo, caraca, eu como treinador falo, não é possível que eu fazia aquilo. Mas fazia bem, cara, fazia bem. A gente tem uma coisa que é muito curiosa, que o futebol do Rio tem muito disso, né? Você vê, eu tive a oportunidade também que tá na CBF lá fazendo os cursos e conheci o Felipe lá,
que é outro lateral que é exemplo igual a você. É um lateral muito ofensivo com Monstro, qualidade absurda, né? monstro, monstro, monstro. Sem dúvida nenhuma. O cara sensacional. É como pessoa e como jogador, né? Que talento, que Isso. esquerdinha. Parecia que Aí era você, para tomar a bola dele, mas não era, não. e o irmão dele estava do lado dele, irmão dele, que é o Pedrinho. Eu falo que é irmão, porque os caras não saem Ah, um de perto do outro, cara. é carne e unha, pô. Os Também. dois são carne e unha. Joguei contra eles desde pré-mirim, cara. Desde pré-mirim que eu jogava Cara. contra os dois. Pô, são meus amigos, E o, fenômenos. Os dois são bravos Infe- demais. sem- o Maestro é mais velho que você, né? O Ramon, o Maestro é mais velho que você. É, o Ramon é mais velho que eu. Ah, a gente chama ele de Maestro, que ele é o chefe da nossa casa. Por Ele favor, é, né? o cara sério, de terno. Essa do aqui cantor, cara, fenômeno aí, pô, na música. Um beijo no coração. Vambora, segue em frente. Legal, legal. Estamos falando com o Atício, ele que é ex-jogador de futebol. Atício, qual a função agora? Está trabalhando? Então, Quais cara, são os futuros e está fazendo o que no momento? então, na verdade, eu iniciei minha carreira de pós essa transição pós-carreira de atleta, eu iniciei logo como gestão esportiva. Tive uma decepção muito grande com o atleta, fiquei triste, me desanimou, já fui para a Fox, fiquei 2 anos na Fox como comentarista, foi muito legal a passagem de lá, onde que me aguçou exatamente essa vontade de ser treinador. E aí eu comecei a estudar, fiz curso de gestão esportiva na IAJ, fiz da BTF, fiz da licença B e licença A da CBF e agora estou fazendo gestão da FGV. Então, quer dizer, a gente vai se capacitando, né, nessa área. E aí só que no meu decorrer dos caminhos da minha trajetória, peguei muita coisa que me deixou meio triste, as coisas que eu vi dentro do contexto de trabalho, né? Algumas coisas que não batiam com o meu caráter. E aí eu comecei a desanimar com essa situação. E aí o cara que era meu amigo, que é meu amigo, que era gestor comigo na época, falou: "Tia, volta para ser gestor e tal". Aí eu falei: "Cara, agora estou meio desanimado e tal". Voltei. Mas o Denis até entrou ali, cara. O Denis Alves é um cara que estuda futebol como ninguém, cara. E ele que foi um dos caras que Legal. me botou dentro para ser treinador. E ele tá sempre, pô, tia, você volta, que não sei o que e tal. E eu gosto dessa área dentro do campo. Então, assim, se um dia tiver que voltar, se um dia que tiver que a oportunidade, pô, vai ser um prazer imenso poder realmente retornar dentro desse contexto que eu gosto, né? Apesar de hoje eu fazer uma área que também é legal, que é a gestão de atleta, ajudar o atleta a desenvolver, entender, você fazer um progresso dentro de uma carreira de um profissional, fazer com que ele entenda alguns momentos de dificuldade, e isso é muito legal, mas eu gosto muito dessa área dentro do campo, né, cara? Essa área é o que me toca muito, né? O gosto ali é muito difícil, né? Você começou muito cedo, né? Começou muito cedo, teve a oportunidade de jogar em clubes de níveis muito absurdos, então aquela paixão do torcedor de jogar no Flamengo, que é um clube onde tem a paixão muito grande, então é bem complicado sair desse, não é nem desse holofote, assim, sair daquele ambiente de vestiário. E a minha pergunta é justamente sobre isso, sobre a questão da CBF. Você teve a oportunidade de fazer vários cursos, mas eu digo a CBF porque a CBF agora está licenciando o treinador a poder dirigir, né? De repente, se eu não Sim. tivesse feito isso, você ia estar começando a fazer curso de treinador e de repente não ia ter tanta vontade, tanta sede como você está. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança, de você teve essa visão como jogador, ter jogado no nível muito bom, ter jogado com treinadores que dispensam comentários, né? Se bobear, os maiores do Brasil, você deve ter passado por quase todos, e aí teve essa mudança para virar treinador e ter ido para a CBF estudar. Como que é essa questão de estar sentado como aluno, vendo o futebol um pouco diferente e aprendendo lá na CBF? Assim, entre os níveis em si, isso nunca me incomodou, não, cara. Porque eu vim de baixo, eu entendo bem, né, todas as situações, para mim isso não era o problema. O problema realmente é a falta de caráter do que eu vivenciei das coisas, né? É que eu não posso abrir Uhum. literalmente o Não, porque sei não não. fica legal para as coisas. Mas o que eu passei, o que eu vivenciei, que me deixou triste, né? Mas não a falta de estrutura, a falta de, de situações dentro do clube, né? Isso era tranquilo. Agora, você sentar lá para aprender o futebol, ele é maravilhoso, né, cara? Porque na minha geração eu Legal. falo, não culpa da geração que eu participei, não, como
dos treinadores que passaram, que não tinha a preocupação de ensinar o que você está aprendendo do teu modelo de jogo dentro do treino. Por que você está aplicando aquele treino? Tanto da parte física ou da parte técnica, dentro da tua organização. Por quê? Você vai fazer com muito mais empenho, você vai fazer com muito mais vontade, porque você vai entender qual é aquele momento do jogo. Porque, né, o que eu falei, né, na minha geração, assim, até anterior, jogava-se porque tinha muito talento, mas não era assim uma coisa que gostava de se treinar da forma que treina hoje. Hoje a gente vê um comprometimento muito maior dentro do futebol brasileiro, né? Você vê hoje todos os times praticamente bem estruturados dentro do jogo. E isso é muito mérito dos trabalhos feitos dentro de campo. Mas você tem que entender por que você está treinando. Para que é esse momento? É um momento de posse de bola? A gente trabalhar a posse de bola, você trabalhar e mostrar para o atleta entender. Ou você também botar para eles entender, mandar um trabalho para eles te dar o treino. Você passou para eles, fala, o treino hoje você pega um qualquer, para ver se eles estão ligados realmente no que está se passando. Porque é jogador, cara, se você não ficar ali o tempo todo, tem jogador que está voando. Porque é natural, cada um às vezes está pensando na viagem que vai ter lá para não sei aonde, nas férias. E se você não conseguir concentrar, fazer com que eles entendam, né? Eu não estou falando, né, do nível maior de... Né, Lógico. Que eu peguei, né? Do cognitivo do que eu peguei. Então, assim, tudo isso faz uma diferença enorme dentro do futebol, né? Então, assim, hoje, quando você senta para assistir uma palestra, que chega lá vários grandes treinadores, que dá palestra. Pô, o Mancini deu uma aula, cara, o Mancini chegou lá e deu cara, pô, que isso, cara? Quando você olha assim e fala, pô, o Eduardo, né, o professor Eduardo Batista, que é o pai dele foi meu treinador, ele era preparador físico, e ele vai lá dar uma aula, dá um baile, cara, você fala assim, caramba. E aí de organização defensiva, outra de ofensiva, e você vai criando-se o teu modelo dentro do que você pretende, né? Do que você acha que é interessante. Mas é muito legal você, quando para de jogar, entender todo esse lado, porque o futebol não é somente você bota ali, vai treinar e joga. Tem muita coisa, né, cara? Você tem que botar uma plataforma todinha para que você deixe o teu time pronto, cara. Qual o momento? De pressão, de não é pressão? Qual o momento que você vai... A leitura do atleta em relação até ao próprio seu companheiro. Isso tudo são trabalhos que são feitos para que ele, no jogo, faça no automático, né? Para que ele faça realmente no automático. E isso faz uma diferença danada. Então, você entender... Pô, chega lá, eu treinava, não sabia a dimensão dos trabalhos, porque eu só treinava. Eu não media para treinar, tá? Quanto espaço tem um campo, pô, ali do jogo reduzido de 4 contra 4. Falei, caraca, e tal, 4 contra 4, beleza, mas qual é a medida? Então, isso faz uma diferença para você entender realmente a intensidade do que você quer colocar dentro do teu trabalho. Isso faz por isso que é importante você se qualificar para você realmente saber o que você está aplicando e se vai de acordo com o teu perfil de treinador, né? Não adianta eu querer jogar com um perfil de posse de bola, de propor o jogo, mas eu só treino transição. Porra, vai dar merda, porque o jogador já está no automático transição. E qual é o momento da posse de bola? Se você nunca treinou, aí você vai, tem que botar posse de bola, tá, tem que treinar. Isso tudo realmente faz uma diferença danada. Olha aí, ó. Estamos falando com o Atisson, ex-atleta de futebol profissional, que eu não vou nem citar do Flamengo, porque ele falou de tanto clube bom aqui, que se eu falar só o Flamengo, o pessoal fica com ciúme. Mas seleção brasileira, etc. Atisson, e não podemos esquecer, vamos ter o sorteio da camisa do Flamengo mais tarde ali, depois de uma pergunta da Serena Leão, falar um pouquinho também do Atisson, e um pouquinho do Marcelinho Salazar, que te mandou um abraço aí também, que vai estar daqui a pouquinho aí, que é um cara que é auxiliar do Pérez Chamusca, cara com conhecimento absurdo também. Atisson, o Ian Viegas, ele é analista de desempenho do Corinthians, mandou uma mensagem aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele esse período todo e é interessante. Eu fico imaginando como seria hoje, né? Hoje em dia, um artista, um jogador, como seria para você hoje, você como atleta daquela época, recebendo todas as referências. Por quê? Porque lá no Corinthians a gente passava por Fagner, ou até mesmo por Carlos, ou por Sid Clay, todas as características individuais dos atletas que iam cair no setor dele. Quer dizer, o artista vai enfrentar quem na direita ali? É o Maurinho do Cruzeiro?
como que o Maurinho joga, como que o Maurinho marca, qual lado que o Maurinho sai mais. Então imagina como facilitaria o trabalho da Tisson, que já era um trabalho muito acima da média, né? Esse trabalho do analista, né, dessa galera que faz esse trabalho para você, para o jogador, em si, para a comissão técnica, mas especificamente, às vezes, para um duelo, né, para um confronto, pô, ele faz uma diferença enorme, né? Porque você vai tirar proveito em cima do ponto fraco do adversário. A gente estudava assim, por exemplo, a gente não tinha o analista, a gente tinha, às vezes, ali, o treinador falava, lógico que a gente olhava os jogos do adversário, mas não tinha vídeos como tem hoje em dia, que você treina, vídeo é o treino também. Você vai analisar, você está estudando aquele adversário, ou você vai tirar proveito, ou vai minimizar o potencial do atleta de alto rendimento. Eu me preocupava muito, porque meu pai, ele sempre falava para mim, Tissa, mentaliza o jogo, mentaliza, chega na cama, lá deita e começa a mentalizar o que você vai enfrentar, o que você quer. Imagina o Maracanã cheio. Isso ali começava a me trazer esse lado de inteligência mental, de inteligência emocional dentro da partida. Porque eu vou jogar contra o Edmundo. O Edmundo, porra, jogava demais, né, cara? Pô, como é que eu vou marcar o Edmundo? É para esquerda ou para direita? O que é o forte dele? Aí, pô, você tem que começar a estudar. Eu lembro que a gente foi jogar contra o Palmeiras, eu e o Juan, a gente falou, Juan, a bola forte dos caras é bola parada. Quem vem dentro da área? Pô, Júnior Baiano. Então, você vai no corpo, eu vou no corpo e um vai na bola. Porque a gente tinha que definir isso. Porque a gente tinha que estudar, de alguma forma, o adversário. Mas a gente não tinha essa facilidade que tem hoje em dia, né? Então, parabéns aí a esse trabalho de analista desse sistema, que realmente é fantástico, né, cara? Eu acho que eu poderia evoluir muito mais, né? ou o pessoal encher muito seu saco. Ou o pessoal encher muito seu saco, aí você vai falar, não, esse cara é chato pra caramba, porque todo mandando vídeo. Tá maluco, adoro, pô. Tô brincando. Comigo aí. A gente, como a gente não tinha um analista na nossa comissão, o que a gente fazia? Nós mesmo preparávamos o nosso vídeo lá, do adversário, o nosso, ponto forte, transição, tudo que a gente preparava, a gente botava lá e se virava, hein? Porque a gente não entendia também do computador assim e tal, e eu e ele botava ali, vamos embora estudar isso aí. Mas tem que se virar. Estamos falando com a Tisson, ex-atleta profissional, e agora o pessoal perguntou ali, o menino perguntou se você vai ser treinador. A Tisson é formado como treinador pela CBF, está trabalhando também na parte de gestão, está ainda vendo aí, de repente pode ser que volte a beira dos gramados a qualquer momento. Meu parceiro Atisson, já estamos na correria do tempo. A pergunta que o pessoal perguntou aqui, foi outra pergunta, é a expectativa do cenário nacional. O que você tem como esperança? Você está no Rio ou não? Estou no Rio. Está no Rio, já teve o decreto que parece que vai voltar as atividades no Rio e São Paulo, né, com um período para frente. O que você tem de expectativa? O que pode ter mudado esse Covid? O que na sua concepção pode mudar no futebol brasileiro e até mesmo no cenário atual? Cara, assim, a gente fica preocupado, né, porque tem tanta gente morrendo, né, cara, e o futebol é entretenimento para trazer alegria, né? E a gente vendo tanta gente, né, numa situação delicada, né, e a gente fica preocupado com isso, né? Agora, tudo vai se mudar, né? A forma toda hoje de você jogar em relação a sem torcida, aquele jogo meio frio, igual você tem que botar um som ambiente, igual está tendo na Europa, não é a mesma coisa, né? Mas pelo menos já dá uma sensação de esperança para que a gente possa ter em pouco tempo uma melhora nesse cenário, né? De tanta morte, né, cara? A gente fica nessa expectativa de trazer isso. Agora, é lógico que a parte financeira diminui muito, né? Diminuiu muito dos clubes. Não sei como é que eles vão lidar com tudo isso. Muitos atletas também possivelmente tenham que ser negociados para pagar folha. E isso acaba diminuindo um pouco a qualidade do elenco, de repente, de um clube que não tem um potencial financeiro. Então, assim, tudo isso pode acontecer, né? E nessa volta agora, a minha preocupação é a lesão em cima dos atletas, porque eles não estão aptos para jogar em intensidade da forma que um atleta profissional tá. Porque o jogo em si, quando começar a rolar, ele vai esquecer que ele não treinou, ele vai jogar da forma que ele tem que jogar e vai querer ganhar, e o adversário vai impor força, ele também vai querer, e uma hora ou outra as lesões vão acontecer. Mas isso
não vai ser culpa do trabalho, vai ser culpa da falta de treino desse período todo que os atletas ficaram, né? Então, assim, é lógico que se realmente voltar naturalmente os treinamentos, isso tudo vai voltar daqui a 2 meses, tranquilo, e até o final do ano. Mas eu acho que até a forma do Campeonato Brasileiro deveria mudar, né? Não deveria ter nem, infelizmente, o acesso nem descenso, né? Porque por causa dessa situação, pela falta dos clubes de menor investimento, principalmente, vai sofrer muito, né? Porque eles não vão ter condição de jogar no nível, pelo menos no nível maior, para que ele não pudesse brigar para cair. Então, assim, eu acho que nesse momento teria que ser uma forma mais inteligente para que, pelo menos, terminasse o ano e tivesse realmente, porque os clubes precisam desse patrocinador, precisam de tudo isso. A gente fica triste, né? Fica triste porque a gente vê o futebol de uma alegria, né? Traz tanta coisa boa, né, cara? E aí, quando você vê uma situação dessa, a gente vê realmente uma tristeza dentro do cenário. Mas a gente fica na expectativa que isso tudo passe logo e volte tudo ao normal, né? Você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. A verdade dos descensos é uma coisa bem interessante, porque a gente vai pegar equipes aí que até mesmo, de repente, vão conseguir até treinar mais, porque estão numa região onde não foi tão afetada, né? Mas que financeiramente tem uma equipe um pouco pior, né? Você vê o caso do Santo André mesmo, que dispensou boa parte do seu elenco e era líder do Paulista, né? É um time que vem fazendo um campeonato paulista exemplar, né? Sei que a culpa não é de ninguém, mas de repente é uma forma de se pensar mesmo, manter, joga o campeonato quem quer jogar o campeonato, de repente algum clube também desiste por algum motivo, não joga, volta ano que vem. Isso, Mas é uma coisa que, infelizmente, está acima da nossa ossada. A gente pode falar, mas... É opinião só, mas não está... Mas é bastante interessante. Falou uma frase muito legal. Está em outro patamar e a gente está em outro patamar ali e tal. Está aqui. Então, falando com o Atisson, ex-atleta de futebol profissional, com passagem por vários clubes e seleção brasileira. Agora vem trabalhando na parte de fora dos gramados, quando se aposentou. Tem 10 anos, mas eu lembro, Atisson, que em 95, 94, você vinha aqui em Brasília jogar aquela Copa dos Campeões, que o Flamengo, se não me engano, ganhou uma ou foi até 2 vezes. O time tinha você, tinha Zé Roberto, Zé Maria, era um time sacanagem. Eu lembro que eu ficava olhando e falando, cara, nessa época eu era pequeno, viu? Não era velho, não. E eu ficava olhando e era muito maneiro. Que isso, pô, era pequeno, né? Tô brincando. O Atisson, olha só. Não, mas tá novinho ainda. Seguinte, a pergunta da live é aquilo que eu te falei sobre o mercado do esporte. Então, para querer que você deixasse agora uma dica para aqueles atletas que querem iniciar ou que já estão num processo de iniciação, já estão treinando, já estão em alguma categoria, mas que querem uma opinião sua, né, uma dica, e até mesmo também para aqueles que estão querendo vir para a área mesmo mais técnica, de gestão ou a parte de treinador. Alguma dica que você pode dar como ex-atleta e multicampeão? Bacana. O Sebastião Rocha até falou, ganhamos, fomos campeões lá, tá? Só para deixar obrigado, lembrança. Tira essa pressão. Maravilhoso participar, obrigado, professor. Então, vamos lá. Em relação a quem quer seguir a carreira de atleta, né, que ainda não está no clube, busque realmente primeiro se qualificar na parte física e técnica para você fazer o teste e não ser, né, tomar aquele baque de você bate e volta e ser dispensado e acabar triste, né, por aquele momento e achar que você não tem nem condição. Às vezes a preparação, você tem que se preparar para você entrar realmente no nível que hoje não tem jeito, né, cara? Os treinos hoje é totalmente diferente e a exigência, a não ser que você pegue lá um menino de 10, 12, 13 anos, mas mesmo assim os meninos já estão ali treinando todos os dias, então que realmente busque o seu sonho, não desista, porque realmente se for da vontade de Deus, você tem que buscar se qualificar e correr atrás disso, porque ele vai abrir as portas e vai te colocar no caminho exato, né? Quem está na transição, cara, hoje em dia está muito mais fácil, né? Porque você tem muitos cursos hoje online para você se preparar antes de você terminar, facilita, né, esse processo. Na minha época, acho que nem computador tinha, nem celular ainda existia depois, tal. Isso realmente faz uma diferença danada para que você comece a ter um foco pós-carreira, porque eu nunca imaginei que um dia pudesse ser treinador, ou que eu gostaria de ser treinador, ou fazer gestão esportiva. Eu nunca imaginei na minha vida isso.
E tive que, quando eu parei, demorou-se um pouco de tempo, perdi tempo para isso, estudar, para que eu pudesse realmente entrar no mercado. Então, assim, busque se qualificar antes do término. E realmente o atleta em si, ou ex-atleta, ele tem muita dúvida do que ele vai ser pós-carreira, né, cara? Porque ele vivencia somente o futebol que ele pensa dentro do jogo, né, do treino. Ele quer ser atleta. Pós-carreira, ele não desenhou isso. Então, é natural que hoje já melhorou muito, né? Hoje já tem muitos atletas dentro do mercado do futebol, também na televisão, como comentarista, e isso é muito bom, né? Muito bom para o espaço dentro, porque o atleta, ele tem, se ele se qualificar, ele tem uma visão bastante interessante dentro do contexto, né, do futebol, porque ele vivenciou desde pré-mirim, e viveu tanta coisa, cara, de todos os aspectos, tanto do lado bom como do lado ruim. Então, assim, você já pegou muitas coisas, né? Os bastidores, ele é incrível. Para quem nunca vivenciou os bastidores, cara, não tem noção do que a gente fala, né? Verdade, verdade. Ele não é o futebol, ele é totalmente diferente do que só passa na televisão. Totalmente. Ele é muito mais além. Então, verdade. É o que eu deixo para esses atletas que estão terminando, que é muito legal. Já vi muitos atletas já aí com uma preocupação pós-carreira, isso é muito bacana. E eu fico feliz pelo empenho desses atletas também. E fico feliz aí por ter a oportunidade, né? Na nossa época não tinha esse curso. Pô, eu lembro que eu fui um dos primeiros, se eu não fui o primeiro a fazer o curso da licença B, cara, que não era nem lá em cima, naquela sala bonita, cheia de... Não, eu fiz lá embaixo também. Era lá embaixo, rapaz. Eu fiz 2015. Era osso, era uma salinha. Então, assim... Almoçava lá andava para almoçar lá naquele restaurante. Isso, andava lá na esquina. Era osso, resumindo. Hoje em dia tá... Mas é evolução, tudo tem que ser evoluir, né? Então, faz parte do processo, e isso é muito bom também, né? Ver a galera se evoluindo. Quando eu encontrei o Maurício lá, eu falei, caraca, Maurício, parabéns. Porque realmente é muito legal ver a estrutura, né, que você monta dentro de uma plataforma de ensinamento, né, cara? Então, assim, eu fico muito feliz de ver isso. Atisson, muito obrigado pela participação. Satisfação imensa poder estar trocando ideia com você aqui, falando. Milhões de pessoas entrando aí, dando joia, dando parabéns, vários flamenguistas mandando abraço. Isso é legal pra caramba, acho que é muito gratificante, não só para você, mas para todo mundo que é atleta, porque esse reconhecimento no Brasil não é tão fácil, né? Muita gente, muitos ex-atletas aí, até hoje, são criticados por um time, por outro, e vejo que todo mundo tem muito carinho com você, pela pessoa que você é. Muito obrigado por tudo. Espero poder contar com você mais vezes, caso a gente tenha mais oportunidade. Valeu, Gabriel. Eu fico muito agradecido, né, cara? Parabéns aí pelas lives que você vem fazendo, que é muito bacana. Pena que é realmente pouco tempo, que a gente gosta de falar. Não, e hoje foi longo, que hoje eu vou fazer, como é a última, eu vou fazer terceiro, vou abrir de novo para falar com o Marcelinho e fazer o sorteio. Normalmente, em 1 hora eu faço os 3 convidados, 20 minutinhos, olha lá. Hoje a gente foi um pouquinho. Eu ultrapassei, foi mal. Não, mas a ideia era hoje fazer a última, porque sempre eu abro para poder fazer o sorteio. Eu falei, eu vou abrir com o Marcelinho, fazer com ele, depois eu faço o sorteio. Vamos com mais calma, que hoje eu tenho mais tempo. Valeu, Marcelinho. Obrigado a todos aí que participaram, ao professor Sebastião Rocha, pelo ensinamento que eu tive com ele no Flamengo, e a todos que participaram aqui, que é sempre muito bom. E parabéns também, cara, e sucesso na sua vida também, Gabriel. Que nessa luta aí, obrigado. Eu sei que não é fácil. Você tá no Corinthians hoje, não? Não, saí agora. Saiu já? Depois, ali em fevereiro para março ali. Aqui o Kelly tá lá, né? Kelly, gente boa do Kelly. Eu gosto muito dos dois, né? Fiz o curso com o Thiago Nunes, né? Então, assim, vou até ligar para eles depois de novo para dar um abraço para eles. Mas sucesso, felicidade, obrigado aí pelo carinho. Fico muito agradecido de participar e poder desfrutar dessa live, que para mim também foi muito interessante. Valeu, mestre. Até a próxima. Tamo junto. Abraço.